Glória a Deus. Queremos trazer uma reflexão hoje para nossas vidas acerca de alguns detalhes sobre a morte e também sobre a vida. As pessoas morrem após terem vividos e muitas vezes questionam acerca do que será. Como será? O que acontece no presente, no que passou e também no que há de vir. E acerca disso, Jesus Cristo fala quando abre o entendimento das Escrituras Sagradas para os discípulos, para que eles possam compreender o que está escrito. E ele diz, de fato, que nós precisamos conhecer para compreendermos todas as coisas que aconteceu no passado, que acontece no presente e que acontecerá no futuro. O livro de Lucas, capítulo 24, versículo 45 ao 49, está escrito assim: Então, abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. E disse-lhes, assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados, em todas as nações, começando por Jerusalém. Dessas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. O primeiro sinal nesse texto que acabamos de ler, Lucas 24, 45 ao 49, Jesus dá aos discípulos o direito de compreender a Escritura, ou as Escrituras. Isso nos traz o conhecimento de que nós precisamos da ação de Jesus Cristo em nossas vidas para ler a palavra de Deus e compreender o que está escrito. Por isso, Jesus diz, assim está escrito, ou seja, está determinando a única forma presente que foi também representada no passado e que continua sendo a única forma do homem, o ser humano, adquirir o conhecimento da verdade. Quando Jesus estava orando no livro de João, capítulo 17, versículo 17, ele diz assim, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que nos dá a entender que a palavra de Deus, ela é a verdade, que nós precisamos conhecer, mas para que isso seja uma realidade em nossas vidas, nós precisamos que seja liberado pelo próprio Deus o conhecimento da compreensão do que está escrito. E ele diz mais, assim está escrito, convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas. Jesus disse, olha, tudo quanto está escrito acerca de mim há de se cumprir, e se cumpriu tudo quanto a Escritura revelou. Jesus disse aqui no versículo 44, Lucas 24, 44, diz assim, são estas as palavras que vos disse ainda estando convosco, convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Tudo quanto Jesus
viveu, estava e continua escrito, revelado na palavra de Deus acerca do que ele iria viver, e aconteceu. Mas é necessário a presença de Deus em nossas vidas. Hoje, por meio de Jesus Cristo, ele diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E no dia de Pentecoste, os discípulos estavam reunidos, aguardando esta promessa. E que promessa é essa? O Espírito Santo de Deus, que veio na forma de um vento, veemente, impetuoso, forte, que envolveu todos que estavam naquele lugar, de forma que, depois que o Espírito Santo repousou sobre eles, chegou naquele lugar onde eles estavam reunidos, eles começaram a falar novas línguas. Antes eles não falavam novas línguas, mas a partir do momento que o Espírito Santo de Deus repousou sobre cada um deles, foram vistas línguas repartidas entre eles. E isso é um sinal de que Deus cumpre a sua promessa, o que está escrito, e que nós podemos compreender as Escrituras através da direção do Espírito Santo. Então, acerca do nascer, do viver e do que há de ser após a nossa morte, porque nós estamos ordenados a morrer uma só vez, vindo depois o juízo, a palavra de Deus também revela acerca disso. E que nós precisamos compreender o que está escrito, para que nós possamos ter o cuidado no que vai falar e vai ministrar para a humanidade poder ter uma base dentro do que está escrito. Jesus não falava fora das Escrituras Sagradas. Em todo o tempo, ele foi a revelação da palavra escrita, para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida e vida eterna. A Bíblia diz o que acontece com quem morre. A Bíblia diz o que acontece quando obedecemos e não obedecemos. Quem aceita Cristo como Senhor e Salvador de vossas vidas e confessa isso em vida, sente no coração e confessa com os lábios que Jesus Cristo é o Senhor. Estes são os que irão fazer a diferença, não por querer, mas por sentir e falar o que sente verdadeiramente para aquelas pessoas que estão direcionadas a compreender o que está escrito. Jesus aqui, ele abriu um entendimento para que ele pudesse falar acerca da promessa do Pai que haveria de enviar para todos eles. Então, primeiro Jesus abriu o entendimento. E hoje é o Espírito Santo que nos convence. Somente o Espírito de Deus pode nos convencer da verdade, da palavra. E testificar em nossas vidas, nós podemos sentir a ação do Espírito Santo e falar, impulsionado pelo Espírito de Deus, novas línguas. A língua do Evangelho, a língua da salvação, a língua da intimidade com Deus. Porque quem fala línguas, agora línguas estranhas, fala em intimidade com Deus. Então, se você não tem essa intimidade ainda, também não pode julgar nem subjugar aqueles que já têm. E aqueles que já têm podem usufruir deste poder, desta ação de Deus em sua vida para abençoar outras vidas, liberando assim a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Porque quando o Espírito Santo de Deus vier do alto, como Jesus disse, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, quando houver o revestimento de poder, você está livre para ir ao mundo inteiro anunciando as boas novas de salvação. Quem confessar a Cristo em vida, este sim tem a garantia de salvação. Porém, quem negar a Cristo em vida, estes sim já estão julgados, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 18 diante, que diz assim. Vamos ler, porque quando a gente lê a palavra de Deus, não tem como dizer que é invenção do homem. E diz assim o versículo 16 em diante. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele, preste atenção, quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E diz mais, e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui está o segredo, as obras feitas em Deus, as obras feitas na direção do Espírito Santo de Deus. E quem nega isso são aqueles que não querem vir para a luz, porque as obras que praticam são obras más, que não têm apoio nem aceitação por Deus, são obras das trevas. E muitas vezes as pessoas não querem confessar Jesus Cristo porque não querem renunciar à situação nas quais ela vive, em vícios, em prostituições e outras coisas semelhantes a esta. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Então você pode, através desses textos que nós acabamos de ler, você pode ver na sua Bíblia aí, conferir e buscar através do clamor da sua alma, pedir a Deus a direção para compreender, para que Ele abra o seu entendimento através do Espírito Santo e você conheça a verdade que liberta, e assim você possa ter a convicção, a certeza de que lado você está. Se você é luz, se você é trevas. Se você caminha confessando Jesus Cristo como Senhor e Salvador do mundo, da sua vida, porque esse mundo que nós vivemos pertence a Deus, não o sistema contaminado, mas a sua criação, da qual Ele fez todas as coisas e entregou para que nós possamos desfrutar. Embora o primeiro homem, Adão, tenha vacilado e tenha entregado todo esse poder, todos esses reinos do mundo a Satanás. Porém, Deus, através de Jesus Cristo, que é o segundo Adão apresentado, veio para resgatar o que lhe pertence. Então, se você quer fazer parte exclusiva do reino de Deus, entregue a sua vida a Jesus Cristo. Porque ninguém vem a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Jesus diz, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se você acha que fala com Deus, mas não aceita Jesus Cristo, infelizmente você não está falando com um Deus verdadeiro. Você pode estar falando com aqueles que se apresentam como os falsos, porque a falsidade existe. E ela engana, e ela confunde muita gente. Pelas nossas atitudes, pelos nossos resultados, nós podemos ter a certeza de que lado nós estamos. Então, eis que vos envio a promessa do meu Pai, aguardai-vos, até que sejais revestido de poder, para compreender todas as coisas, para ensinar todas as coisas, para viver tudo que é referente ao que está escrito. Não vos assustei sobre o que está acontecendo. Antes, estejamos animados por ter a promessa de Deus encontrado em nossa vida o direito da herança garantida por meio do unigênito Filho Jesus Cristo para todos aqueles que creem em seu nome. Amém? Porque Deus amou o mundo de tal maneira e para isso entregou o seu Filho. Deus não entregou Jesus Cristo em vão. O sacrifício de Jesus Cristo não foi em vão. Se Deus não poupou em entregar Jesus, Ele também não vai poupar em nos julgar, segundo conforme está escrito. Estejamos atentos para a palavra de Deus, porque muitas pessoas têm se levantado como falsos profetas, falando coisas que não convêm. Até utiliza a palavra de Deus, como Satanás utilizou para Jesus no deserto. Quando Satanás disse para Jesus no deserto, lança-te daqui abaixo, mandando ele pular do lugar mais alto que existia no templo, um pináculo, para se jogar abaixo, dizendo, se suicida, em outras palavras, te lança abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te sustentar.
Satanás usou também a palavra escrita lá no livro de Salmos. Então, não será diferente. Também não será diferenciado saber distinguir o que é de Deus e o que não é de Deus, como Jesus soube distinguir, porque ele estava cheio do Espírito Santo, para nos ensinar que sem o Espírito de Deus nós ficamos vulneráveis ao pecado, à desobediência, a falar coisas que não convêm e a viver de forma desagradável ao nosso Deus Criador. Amém? Então, que essa palavra encontre em nossos corações um abrigo, que no nome de Jesus nós possamos pregar acerca do arrependimento, conforme ele também fez, para nos ensinar o caminho a seguir. Por isso ele é o caminho, por onde nós devemos andar. Caminho é um lugar onde nos leva a outro lugar. Nós queremos ir de um determinado lugar para outro, nós vamos pelo caminho. O caminho é o lugar certo. As estradas são tipo ramais, leva a vários lugares, mas o caminho que nos leva a Deus, só existe um, é Jesus Cristo. Não há outro nome, somente no nome de Jesus Cristo. Amém? Nós somos o Ministério Princípio Eteme, trabalho evangélico, missão eterna, divulgando a palavra de Deus, cumprindo o chamado, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Quem crê, como está escrito, está salvo. Quem crê em Jesus Cristo está salvo. Porém, quem não crê, está condenado. Então, você quer saber de fato que quem morreu foi para o céu ou para o inferno? Olha o que está escrito. A palavra de Deus, ela revela. Porque é esta palavra quem há de nos julgar. E o julgamento é este, conforme está escrito, que a luz veio ao mundo. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Faz parte do julgamento. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Quem é a luz? Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E ele diz também, vós sois a luz do mundo. Ele diz, vocês são o meu exemplo. Eu sou o caminho que dou direito a vocês a conduzir outras pessoas no mesmo caminho para se chegar a Deus Pai. Aí vocês vão saber julgar quem está no céu e quem está no inferno. Até mesmo saber se autoanalisar e descobrir qual o caminho que você está percorrendo. Se é para o céu, se é para o inferno. Que o Senhor te abençoe, te ilumine e te guarde. Faça resplandecer a glória dele sobre nossas vidas. Amém. Compartilhe essa mensagem. Glória a Deus.